Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista. É um prazer te ter aqui de novo. Vamos comigo dar voz à mulher do agronegócio? Eu começo o programa destacando o conceito halal, guiado pela Sharia, sistema jurídico do Islã, garante que alimentos e produtos atendam às normas islâmicas. A certificação cobre toda a cadeia produtiva e promove práticas saudáveis e sustentáveis, sendo essencial buscar selos confiáveis para evitar fraudes e garantir conformidade religiosa. A novidade hoje é como funciona na prática o abate e a certificação halal. Para explicar o passo a passo desse assunto, a nossa convidada é a Elaine Carvalho. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Elaine Carvalho nasceu em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo. Determinada e dedicada, ela se empenha até alcançar os seus objetivos. Encontra motivação em construir bons relacionamentos, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Casada e apaixonada por assistir séries, Elaine atua há 11 anos no setor de certificação halal para o ramo agro e frigoríficos. Além do seu trabalho com certificações, ela ministra treinamentos na International Halal Academy, onde já capacitou mais de 30 mil alunos. Esse papel educacional lhe trouxe reconhecimento em eventos e reforça a sua visão de ser protagonista, inspirando e enriquecendo vidas com conhecimento sobre o tema. Bem-vinda, Elaine, um prazer te ter aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Imagina, Elaine. Primeiro, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho como é que você chegou no agronegócio. Então, eu me formei em 2012 em alimentos e fiz meu estágio numa fábrica de sorvetes e já em 2013 eu ingressei na certificadora halal. Trabalho hoje na Fambrás Halal. E desde então eu vim crescendo, nesse setor. Eu comecei na área de auditoria e eu fazia inspeção de várias indústrias de alimentos. Em 2014 o Brasil recebeu uma missão da Malásia e foi quando eu comecei a vivenciar os frigoríficos. E aí eu fiz o processo de auxiliar essas empresas a serem certificadas, fiz uma imersão nos frigoríficos, principalmente de aves, e desde então eu fui ganhando meu espaço, Hoje a Fambrás é uma referência em certificação halal, mas eu também sou docente da International Halal Academy, que é um instituto privado. A gente já formou mais de 30 mil alunos. Eu, junto com o nosso time de docentes, estou sempre ali compartilhando conteúdo, ministrando. E aí nós viemos ganhando espaço nesse setor. Hoje eu ocupo o cargo de gerente de qualidade na Fambrás. E é isso. Vamos falar então um pouquinho mais sobre o halal, Como é que acontece o processo de abate do halal? E com que frequência ele é feito? Perfeito. Bom, o processo de abate halal, ele é um ritual de sacrifício islâmico. Então, ele tem como objetivo, durante o processo de degola, fazer com que o animal sofra o mínimo possível. Então, é feito um abate com humanismo e respeito por um degolador preferencialmente muçulmano, mas poderia ser um judeu ou um cristão também, que no momento do corte ele vai invocar a tasmiya, que é aquela frase dita em árabe, Bismillah Allahu Akbar, que significa em nome de Deus, Deus é maior. Então, no momento do abate é feito esse corte único que tem que atingir o esôfago, ambas as artérias, jugular, que tem como objetivo minimizar o sofrimento do animal e interromper imediatamente o fluxo sanguíneo para o cérebro. Feito este corte, preciso, o animal ele vai ter que ficar por um tempo mínimo de 3 minutos sangrando, porque o sangue ele é considerado proibido na jurisprudência islâmica, então todo o sangue que corre às veias, às artérias, precisa sair completamente. E aí, esta carne, a partir disso, vai poder receber o selo halal. E cabe também comentar que hoje o selo halal ele é um selo de qualidade. Então, para que um frigorífico possa fazer esse abate, ele precisa garantir que segue uma série de práticas adequadas à segurança dos alimentos, que ele está em conformidade com o bem-estar animal, que o frigorífico tem práticas sustentáveis, então ele não descarta de forma inadequada seus resíduos, não trabalha com mão de obra escrava, porque tudo isso faz parte dessa ideia, do conceito do que é o halal, que é a palavra que significa lícito ou permitido.
Bem legal. E os números são impressionantes, gente. O Brasil hoje exporta carne de frango halal para mais de 30 países, né? Sim. Totalizando cerca de 2 milhões de toneladas e quase 4 bilhões de dólares em 2023. E foram 4 novos frigoríficos habilitados para exportação à Malásia, né? Como é que você vê esse mercado promissor, ainda com muito espaço pela frente? Com certeza. O Brasil hoje ele é o maior exportador de alimentos halal do mundo. E quando a gente fala desses números em aves, a gente está falando de cerca de 42% da exportação brasileira. Então, a gente tem aí um potencial gigantesco a ser explorado, a ser ingressado. E muitas pessoas pensam que a certificação halal se limita à compra de países islâmicos. Mas hoje a gente tem a China como um grande player do mercado, principalmente no setor de bovinos. A China comprou muita carne halal nos últimos anos, então ela vem ganhando destaque, reconhecendo o selo halal como um selo de qualidade. Essa semana mesmo eu recebi um saque falando de Singapura. O pessoal de Singapura hoje compra carne brasileira halal porque enxerga que ali é uma qualidade excepcional, é exatamente o que eles querem consumir. É uma certificação, então não necessariamente só as pessoas da religião estão procurando pela carne halal. Pessoas fora da religião também, pelo fato da certificação, têm procurado. Sim, o selo halal hoje ele é um selo de qualidade. Então a gente ultrapassa essa barreira de que o selo halal é para muçulmanos. Não, o selo halal é para todos. Né? Justamente por isso que eu comentei, durante a certificação também são avaliadas práticas de segurança dos alimentos, práticas de bem-estar animal, meio ambiente, tudo isso é levado em consideração dentro do nosso processo. Você falou um pouco de sustentabilidade, então a ESG também está dentro desse processo que os frigoríficos trabalham? Com certeza. Quando a gente pensa na palavra halal, a gente está falando aqui do conceito do que é lícito, do que é permitido, do que é saudável, do que Deus ordenou para a humanidade. E não tem como a gente falar de halal sem pensar no ESG, porque ser sustentável, ter essas práticas adequadas com o meio ambiente, ser uma empresa socialmente preocupada com seus funcionários faz parte do que a gente chama do conceito ético, do conceito do halal, do que é aquilo que é lícito. Então é uma coisa que realmente vai de encontro e a gente acredita muito como este mercado pode ser promissor. Falando do mercado, né, halal, muitas mulheres trabalhando nele ou ainda existem muitas oportunidades? Eu acho que como todo setor, né, tem bastante mulheres, mas tem bastante oportunidade. O setor de certificação halal, quando a gente fala em abate, majoritariamente são homens que fazem a degola, mas não haveria nenhum impeditivo para que fossem mulheres. Mas por uma questão de processo, hoje quem faz o abate halal são os homens, mas dentro do nosso escritório, por exemplo, da Fombras Halal, existem inúmeras mulheres. O nosso time da qualidade da Fombras, ele é composto por 5 mulheres apenas, né? Então, a gente está realmente ganhando o nosso espaço no setor. Eu acho que a gente sabe transmitir conhecimento, compartilhar as coisas, e isso é super tranquilo. Não, muito interessante. Elaine, agora para finalizar o nosso programa, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse um recadinho para a gente. Claro. Ai, quanta palavra boa. Olha, ela tá pequena, mas eu pegaria oportunidade. Eu diria que o setor halal ele é um setor de oportunidades. Porque as pessoas pensam que para você ser certificado halal, você precisa ser uma grande indústria, você precisa necessariamente, por exemplo, ser um frigorífico que trabalha com exportação. E na verdade não. A certificação halal ela é uma certificação para todo mundo. Então não importa o tamanho da sua empresa, você pode ingressar nesse mercado. Não importa se você exporta ou não, este mercado está aberto para você. A gente tem uma comunidade muçulmana aqui no Brasil que consumiria claramente os produtos halal, mas a gente tem esse conceito crescente de que halal é um selo de qualidade. Então, o setor do halal é um setor de oportunidade. Hoje o Brasil, nessa posição de maior exportador de alimentos halal do mundo, com apenas uma parcela de frigoríficos que fazem parte, imagina se todo mundo quiser ingressar, né? A gente tem uma oportunidade gigantesca. Então, sem dúvida, eu acho que a oportunidade é a palavra que define o setor halal hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Imagina! Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre o bem-estar animal e produtividade na pecuária. Você não pode perder, não sai daí.